E aí, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Gente, que jogo foi esse contra o Grêmio? Olha, a sensação de ver o time ganhar no Morumbi é outra coisa. A torcida explodiu, cantou, empurrou e o time correspondeu. Foi 2-1, mas podia ter sido mais. O que importa é que ganhamos, mostramos intensidade, personalidade e, acima de tudo, entrega. Isso tem nome, viu? Tem DNA. Isso é São Paulo Futebol Clube. O comandante Zubeldia não é só um técnico, ele é um cara que entende a alma do torcedor. Ele fala o que a gente sente e depois dessa vitória, ele jogou a real. Temos 4 finais pela frente. 4 jogos que vão definir o nosso rumo. E ele não foge da responsabilidade. Assumiu o desafio, colocou o time com sangue nos olhos e, olha, deu gosto de ver. A postura do time em campo foi de quem sabe o que quer. Pressionamos alto. Não! Deixamos o Grêmio respirar. Quando eles tentavam sair jogando, lá tínhamos nosso meio-campo mordendo, ganhando segunda bola, forçando o erro. Não foi sorte, foi trabalho. Foi dedicação, foi reflexo do que o Zubeldia vem construindo desde que chegou. André Silva, que partida! Não só pelo gol, mas pela entrega. Correu, se apresentou, brigou, foi inteligente na movimentação. E mais, assumiu a responsabilidade na hora do pênalti. Pegou a bola, bateu com convicção e mandou pra rede. Isso é camisa 9 que sabe o peso que carrega. Isso é jogador de responsa. O Luciano, nosso guerreiro, também brilhou. Foi caçado em campo, sofreu o pênalti que gerou discussão, mas manteve a postura. E quando precisou puxar o time, ele puxou. Aparece nos momentos decisivos e isso é coisa de jogador diferenciado. Ele entende o que é jogar no São Paulo. Mas não foi só ataque, a defesa também teve seu papel. Arboleda e Ferrarese foram monstros. Cortaram tudo, ganharam por cima, por baixo e ainda ajudaram na saída de bola. E o Alisson, que transição absurda. O cara é incansável, corre o jogo inteiro, fecha espaço, arma jogada, é uma máquina. Zubeldia falou em 4 finais e ele tem toda a razão. O Brasileirão é longo, mas cada ponto conta. A regularidade é que vai levar a gente pra cima. E o São Paulo precisa dessa mentalidade. Encarar cada jogo como decisivo. Como se fosse mata-mata. Porque é assim que se ganha campeonato. É assim que se constrói um time campeão. E o vestiário, segundo relatos, foi de arrepiar. Zubeldia reuniu os jogadores e falou olho no olho. Disse que essa vitória era o início de uma caminhada, que era para manter o foco, a pegada, a concentração, que não dava para relaxar, porque o próximo jogo é final e o próximo depois dele também. E por aí vai, a torcida comprou a ideia, o Morumbi estava lotado, pulsando. Cada grito era um recado, tamo junto, não vamos abandonar. E o time sentiu, e isso se alimentou da arquibancada. É uma energia que transforma. E quando a gente joga junto, é difícil segurar. Agora é manter, não pode cair. Não pode deixar a peteca cair. Tem que entrar com a mesma fome em todos os jogos. Zubeldia sabe disso. E a comissão técnica também, tá todo mundo na mesma sintonia? Todo mundo querendo algo maior. E isso contagia. As substituições também funcionaram? O banco respondeu. Isso mostra que o elenco está fechado ou comprometido. Não é um time de 11, é um grupo, um conjunto. E isso faz diferença lá na frente, quando o desgaste bate, quando as lesões aparecem. Ter reserva que entra e resolve é luxo. E o São Paulo tem isso? Claro, nem tudo foi perfeito. Ainda erramos passes bobos, demos espaços desnecessários, mas o saldo é extremamente positivo. Porque mostra evolução, mostra que o time está aprendendo com os erros, e isso é essencial, reconhecer falhas e corrigir, não pode repetir. E eu confio que com o Zubeldia isso não acontece. E a entrevista dele no fim? Fria, direta, objetiva, mas com um brilho nos olhos. Ele sabe que tem algo especial nas mãos, e ele sabe que tem uma torcida gigante por trás. Uma torcida que é exigente, sim, mas que também é apaixonada. Que vive o clube, que respira São Paulo. O adversário era grande, sim.
mas jogamos como gigantes, mostramos nossa cara. E isso é o que a gente cobra: identidade, raça, vontade. Quando o time mostra isso, a torcida vai junto e a vitória vem. Vem mais por aí, vem briga boa, vem confronto pesado, mas se mantiver esse ritmo, essa pegada, a gente vai longe. Não é exagero, é realidade. O torcedor vê, o torcedor sente. Essas 4 finais do Zubeldia têm que ser encaradas como guerra. Cada jogo é uma batalha, cada ponto é um tijolo na construção do nosso futuro. E o São Paulo tá com os alicerces firmes. Não dá pra parar. A diretoria tem que apoiar, tem que dar respaldo, manter o ambiente leve, porque dentro de campo a resposta tá vindo, e quando as coisas estão alinhadas, tudo flui. E o que dizer da molecada da base? Cada vez mais ganhando espaço, mostrando personalidade. Isso é o futuro do clube? É o nosso DNA? E Zubeldia sabe usar, sabe lançar no momento certo. Isso é sabedoria? Isso é planejamento. A vitória sobre o Grêmio não é só 3 pontos, é um marco, um ponto de virada, um recado pro campeonato. O São Paulo chegou. E chegou pra brigar, pra incomodar, pra buscar o topo. E a gente, como torcida, tem que fazer a nossa parte, apoiar, empurrar, cobrar quando tiver que cobrar, mas nunca abandonar, porque esse time merece. Tá lutando, tá se doando, tá representando, as 4 finais já começaram. A primeira a gente venceu. Agora foco total na próxima, um jogo de cada vez, mas sempre com a mesma fome, com a mesma garra, com o mesmo São Paulo gigante que a gente viu em Campos Zubeldia. Tá contigo, a torcida comprou a briga. Vamos junto, porque se continuar assim, a gente vai sonhar sim, e mais que isso, vai realizar. Vamos, São Paulo! Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Algo estranho está acontecendo nos bastidores do nosso São Paulo FC, e quem ama esse clube sabe quando o clima começa a pesar. Não é só uma questão de resultados em campo, não é apenas mais uma fase ruim, há algo por trás, um desconforto que tem se espalhado silenciosamente pelos corredores do CT da Barra Funda, afetando o rendimento, o ambiente e, sobretudo, a união do elenco. E os rumores que surgiram nesta semana deixaram todos os torcedores em alerta. Jogadores estariam, segundo fontes internas, contaminando o ambiente do grupo. O que está acontecendo com o São Paulo? É a pergunta que muitos torcedores têm se feito nos últimos jogos. A entrega diminuiu, a apatia tomou conta de alguns atletas e as reações em campo têm sido estranhas. Falta aquele brilho nos olhos, aquela raça tricolor que sempre nos definiu. E agora surgem relatos preocupantes de que o problema pode estar vindo de dentro. Não se trata apenas de um jogador insatisfeito, mas de um núcleo que estaria afetando diretamente o equilíbrio emocional do elenco. Fontes próximas ao clube indicam que certos comportamentos antes tolerados começaram a passar dos limites. Reclamações veladas, discussões fora de hora, falta de comprometimento em treinamentos e um espírito de corpo que foi se fragmentando pouco a pouco. O pior de tudo, o vestiário começou a sentir isso. E quando o vestiário é abalado, todos sabemos que o rendimento em campo não demora a despencar. E não é a primeira vez que vemos algo assim no futebol. Mas o que choca é ver isso acontecer em um clube com tanta tradição e história como o São Paulo FC. O reflexo disso aparece nas partidas. Passes errados, falta de comunicação, jogadores de cabeça baixa, desorganização tática. E por trás desses sintomas pode estar algo ainda mais grave, uma contaminação interna que ameaça o projeto da temporada. Não é exagero. A própria comissão técnica tem enfrentado dificuldades em conter a crise silenciosa. O discurso nos treinos já não é absorvido por todos com a mesma atenção. A autoridade de alguns membros do comando técnico tem sido colocada à prova e, segundo rumores, há atletas que agem de maneira desagregadora, puxando outros para esse turbilhão negativo. O problema é estrutural e psicológico. Não se trata apenas de indisciplina, mas de um enfraquecimento dos laços coletivos que deveriam ser o alicerce de um time vencedor. Em vez de união, o que se vê são pequenos grupos se formando, jogadores que já não compartilham os mesmos objetivos e, pior,
que começam a influenciar os demais. O torcedor são paulino, que sempre apoiou o time nos momentos mais difíceis, precisa saber o que está por trás dessa queda de rendimento. Porque amar o São Paulo é também cobrar por respeito à camisa. E se há realmente um grupo tentando desestabilizar o ambiente, a diretoria precisa agir com firmeza. Não se trata de caça às bruxas, mas de proteger o que há de mais valioso, o espírito tricolor, a entrega em campo, a dignidade da instituição. Esse tipo de contaminação, quando não enfrentado, corrói o time de dentro para fora. E isso o torcedor não aceita. Os torcedores mais atentos já perceberam atitudes estranhas em campo. Atletas que evitam contato com alguns colegas, olhares cruzados no banco de reservas, gestos de impaciência nas substituições, são sinais de que algo está errado, de que há um clima tenso se espalhando. A diretoria, por sua vez, tem adotado o silêncio como estratégia, mas até quando será possível esconder uma situação que já começa a transbordar? O torcedor exige uma resposta, uma atitude. Porque o São Paulo é muito maior do que qualquer vaidade ou rixa interna, nos bastidores, comenta-se que a comissão técnica já identificou os focos do problema e que medidas estão sendo discutidas. Mas há um temor de que agir de forma dura possa causar rupturas ainda maiores no elenco, especialmente em um momento em que o time precisa de pontos e estabilidade. O dilema está posto: proteger o ambiente ou manter o elenco unido a qualquer custo? Para nós, torcedores apaixonados, a resposta é clara: o ambiente precisa ser limpo. Não há espaço para quem não respeita a instituição e os companheiros. O São Paulo merece mais. A verdade é que esse tipo de situação não pode mais ser empurrada com a barriga. O clube precisa resgatar os valores que o tornaram gigante: disciplina, respeito, união e paixão. Se há jogadores sabotando esse espírito, é preciso agir com coragem. A temporada ainda está em curso e há tempo de virar a página, mas isso só será possível se o ambiente interno for saudável. Não há tática que funcione quando o vestiário está em guerra. E é esse o maior risco neste momento: perder o controle do que acontece fora das quatro linhas. O torcedor quer ver em campo um time comprometido, com garra, com vontade. Não importa se o talento é menor que o do adversário, desde que haja luta. E isso só será possível se quem estiver ali vestir a camisa com verdade, com o coração. As próximas semanas serão decisivas. Há reuniões previstas, conversas que precisam ser feitas com franqueza e talvez até cortes dolorosos. Mas é melhor cortar agora do que deixar a gangrena se espalhar. Porque o São Paulo não pode pagar o preço de omissões internas. Não estamos falando de jogadores ruins tecnicamente. Pelo contrário, alguns dos envolvidos nos rumores são atletas que chegaram com pompa, com grandes expectativas, mas que, por motivos pessoais ou de ego, parecem ter se desviado do caminho. Esse tipo de contaminação não aparece nas estatísticas, mas o torcedor sente. Sente no olhar vazio do time em campo, sente na falta de vibração nos gols, sente na ausência de celebração coletiva. O torcedor sabe quando algo não está certo. É preciso fazer uma faxina emocional no vestiário. Resgatar o espírito do São Paulo vencedor, do time guerreiro que honra suas tradições. O clube precisa ser mais forte do que qualquer vaidade individual, e só será se tiver coragem de agir agora. Enquanto isso, nós, torcedores, seguiremos vigilantes, porque ninguém ama mais esse clube do que quem está na arquibancada na frente da TV com a bandeira nas mãos e o coração apertado. O São Paulo é nosso. E não vamos aceitar que o contaminem por dentro? O silêncio da diretoria pode ser estratégico, mas também pode ser perigoso? Esperamos ações, porque o tempo está passando e a contaminação precisa ser contida antes que vire epidemia. A camisa tricolor merece respeito, e quem não entende isso não deve permanecer. Por fim, fica o apelo da arquibancada: limpem o vestiário, reconstruam a confiança. E que jogue quem ama essa camisa, quem dá a vida por ela, quem entende o que significa ser São Paulo Futebol Clube. Porque aqui, lugar de contaminação é fora. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.